A gente vai chamar agora para participar aqui da nossa conversa o doutor Adriano Vindimiati. Falei certo o seu sobrenome, doutor? Perdão se eu errei, depois o senhor me corrige. Ele é médico e divulgador científico, está no Instagram com a conta Dr. Derrame, uma conta que já tem mais de 70 mil seguidores, onde ele ajuda a combater as fake news e também divulgar informações corretas sobre o combate ao coronavírus. Doutor, a gente entrou em contato com o senhor porque vimos um vídeo, até foi a Zezé que nos mandou, em que o senhor nos explicava as diferenças, né, da principal variante que nós temos hoje aqui no Brasil, que é a P1, em relação ao coronavírus, vamos chamar, original, né, que circulava aqui no Brasil no ano passado. O que mudou da pandemia que nós tivemos em março, né, no ano passado, com um pico ali em maio, junho, até agosto, mais ou menos, e agora com essa nova onda, né, e esse novo pico de coronavírus e de casos de Covid-19 aqui no Brasil? Eu acho assim, se a gente for tentar ser um pouco mais técnico, mudou só 3 pequenos detalhes, tá? Mudou a quantidade de pessoas sendo contaminadas, mudou a quantidade de pacientes jovens que a gente está vendo sendo contaminados e mudou também a gravidade da doença. Fora isso, está tudo igual. Bom, mas essa faz uma diferença imensa, né, doutora Adriana? Toda a diferença. Toda a diferença. Esse é o grande... Pode falar, desculpa. Não, conta da diferença que faz isso. O que acontece é que a gente ainda está atordoado em saber o porquê dessa diferença. Porque o Brasil está tão às cegas no que se trata da pandemia que a gente consegue testar uma pequena fração dos casos. Então, por exemplo, eu fiz aqui meu vídeo todo explicando todas as capacidades ou essas potenciais pioras da P1 em relação às variantes antigas que estavam aqui no Brasil. E veio uma pesquisadora, esqueci o nome dela agora no Twitter, conversar comigo, e ela disse: Adriano, não tem como dizer isso. Só se a variante fosse só mais virulenta, passasse mais rápido, tudo isso que está acontecendo poderia ser explicado. E eu concordei com ela. A gente está tão às cegas, que se a P1 fosse só mais virulenta, só mais capaz de passar para as pessoas, você veria mais jovens contaminados, você veria mais mortes e você veria esse colapso. Quer dizer, ainda tem muito espaço para piorar. Se além de ser mais virulenta, ela realmente for mais letal, como é a britânica, já foi provado que a britânica é em torno de 30% mais letal que as outras variantes. Se ela for mais letal e se ela pegar mais jovens, entendeu? Esse detalhe ainda não apareceu. A gente não está vendo esse poder dela, porque só o aumento de casos já é o suficiente para tudo isso. Pode falar. Tá, é que a gente fica tão assim... Eu, desde ontem não, faz muito tempo que eu estou um tanto assustada com tudo isso e assustada principalmente com o comportamento das pessoas, né? Das pessoas, assim, no meu entorno, nesse entorno do jornalismo, nesse entorno do programa ao vivo que a gente faz. Você tem os ouvintes, você tem as pessoas interagindo, e assim, as posições não mudaram, sabe, Adriano? Assim, o cara que achava que era uma besteira, ele continua achando que a Covid é uma besteira. Ele continua questionando a gente, pedindo para a gente ouvir quem administra a cloroquina, porque a cloroquina salvou ele, salvou a tia, salvou... Né? E nada disso que nós estamos dizendo tem impacto para essa pessoa. Então, o que eu queria colocar e perguntar para você é: você trabalha no Mário Gatti. O que você tem visto ali no Mário Gatti, assim, em relação aos pacientes, e principalmente em relação a idosos? Porque várias faixas aí dos idosos acima de 80 já faz mais de 15 dias, já tomaram a segunda dose da vacina. Tem diminuído a procura desse público pelo hospital? O que você tem visto? É muito difícil, né, e eu sempre frisei isso, você tentar usar a experiência pessoal, seja de um médico ou de uma equipe, para tentar usar isso como tendência da pandemia. Porque senão a gente vai incutir o mesmo erro que você falou. Aquela coisa do médico que está lá na porta, que está no consultório
dele, que está na equipe dele, fala: eu tratei 100 mil pacientes com cloroquina, desses 100 mil, os 100 mil sobreviveram, entendeu? Às vezes, e a estatística prova isso, o recorte dele é daqueles 100 mil que já iam sobreviver. Então ele fica com uma visão enviesada. Ele não está vendo o outro lado. Uma das minhas grandes críticas em relação ao tratamento precoce é que hoje não, né, na terça-feira foi o último plantão Magatti, de todos os 11 pacientes que eu tinha entubados, né, sob ventilação mecânica, pacientes de UTI, que estavam dentro do setor do pronto-socorro do Mário Gatti, que foi adaptado para isso. Não é uma UTI, entendeu? Era uma zona de transição, um local onde o paciente deveria ficar algumas horas para depois ir para um lugar. Nós estávamos com 11 pacientes, 12 na verdade, entubados, há mais de um dia, tentando arranjar um lugar para eles. Desses, todos eles tomaram ivermectina. Todos eles tomaram azitromicina. Todos eles tomaram zinco. Alguns não tomaram vitamina D. Então, assim, eu tô vendo o outro lado. Eu tô vendo aquele cara que dá esses remédios no posto de saúde, no pronto-socorro, e fala: todos os meus pacientes estão curados. Ele não vê os pacientes dele que morrem. Eu vejo. Né? Mas, assim, se a gente for tentar usar uma média, uma coisa assim, de como é que é a tendência, realmente, pacientes muito idosos, a gente tá vendo menos. Tá vendo bem menos. Né? Tá tendo essa tendência, sim, de ver mais pacientes jovens. Estatisticamente falando, eu dei isso no meu vídeo, 60-65% dos pacientes em UTI hoje no estado de São Paulo têm menos de 50 anos. Existem vários motivos para isso estar acontecendo, né? Dentre o fato de que na primeira onda morreram muitos idosos, entre o fato de que já estamos vacinando os mais idosos, e dentre o fato de que, nesse momento, quem mais está se expondo a risco são os mais jovens. Então, toda a questão comportamental pode explicar essa diferença. Agora, a gente não pode dar culpa para falar. Rose, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Assim, como médico que atende ali na UTI e que está trabalhando linha de frente, no teu vídeo o senhor falou sobre a nova cepa, né? O que diferencia, e tem algumas informações, porque assim, a história de jovens estarem sendo infectados, dela ser mais poderosa na disseminação, isso já estavam sendo falados pelos médicos também e pelas autoridades sanitárias. Mas o que o senhor avalia como médico que assusta, que realmente assusta e que fala: epa, esse negócio aqui está pior do que o que nós tínhamos no ano passado? Para que o nosso ouvinte possa entender o que nós estamos passando atualmente. Porque a impressão que eu tenho é que no começo do ano passado, quando o coronavírus chegou no Brasil, assustou todo mundo se isolou no começo, né? Houve ali, inclusive, uma presença governamental com dinheiro do Estado, do governo federal mais presente, e hoje a impressão que eu tenho é que os prefeitos estão largados e que está todo mundo sem grana, todo mundo está de saco cheio do coronavírus, e está todo mundo achando que não vai acontecer nada, e a gente está vendo criança morrendo. Ontem mesmo nós tivemos aqui em Campinas uma adolescente de 16 anos que fez parte dos óbitos por coronavírus, ela tinha comorbidades, mas ela continua. Agora, o que eu queria que o senhor falasse como médico, presta atenção, porque isso é diferente em relação ao do ano passado. É isso, não é para o senhor assustar, mas é pelo menos para poder criar uma conscientização nesse povo. Eu falei isso no meu stories. A minha função, o meu trabalho, às vezes, é assustar as pessoas, porque elas deveriam estar assustadas. Elas deveriam estar assustadas. Realmente, como você fala, assusta que muitos deles não estejam assustados. Realmente, a pandemia tem essa coisa. É o que eu ia complementar. Tudo isso pode ser um viés de visão. Eu posso estar vendo coisas que estão me mostrando. Então, eu não posso usar a minha visão para dizer como é que é o vírus. Mas tem duas coisas que eu não via ano passado e que esse ano eu estou vendo a mais. Que é uma coisa que não acontecia, pelo menos na primeira onda. É a rapidez de evolução de alguns casos. Alguns casos, eles evoluem vertiginosamente rápido para a gravidade ou para a morte. Entendeu? A Covid não tem essa dinâmica, ela não tinha essa coisa de peguei hoje, em 3-4 dias eu tô morrendo. Entendeu? Mesmo o paciente mais idoso, com mais comorbidades, ele tinha um processo de pegar a doença, ficar alguns dias com febre e tal. Agora, não. Aqui, como eu coloquei naquele vídeo, um paciente de 38 anos evoluiu em 5 dias de nada para 80% do pulmão dele,
em 48 horas, não de nada pro ponto de ter tomado. Em 5 dias de acho que estou com Covid para estou morrendo. Eu nem sei mais se esse paciente faleceu ou não, porque ele saiu da minha mão. Então, isso a gente não via. Eu sei que existem alguns casos anedóticos, que é o termo que usa na ciência para dizer casos isolados, né, coisas isoladas, mas está acontecendo mais. E outra coisa que assusta muito, as reinfecções. Ontem eu pedi no meu stories que as pessoas colocassem hashtag reinfecção e me mandassem suas histórias. Em menos de 24 horas eu tenho lá já compilado mais de 500 mensagens. 500 mensagens. Isso não tem um valor estatístico, mas demonstra uma coisa que eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse feito ano passado, não aconteceria. A África do Sul já conseguiu registrado em PCR e um PSI, 4 mil casos de reinfecção. Lembrando que a Covid é uma doença que tem 30% de pacientes assintomáticos. Então, é muito comum o cara estar numa reinfecção e não saber, né? Tanto na primeira onda, tanto na segunda. Mas 4 mil casos em tão pouco tempo é muita coisa. O Brasil só não está vendo mais reinfecções porque não está testando e porque não testou. E muita gente teve Covid lá atrás e não sabe, está tendo agora de novo. Essas duas coisas assustam. Essas duas coisas deveriam assustar, porque as pessoas passaram, como você falou, por aquele medo primordial, acharam que ia haver corpo na rua, não teve corpo na rua, não vai ter corpos na rua, você fica com medo, você não vê a realidade do hospital. É isso que eu estou tentando nos meus stories, nos meus vídeos, mostrar aquilo que o pessoal não enxerga, aquilo que eu estou vendo, eles não estão vendo. Essa coisa absurda de um setor que era para 5 pessoas ter 50. Entendeu? E você está tendo que se virar com praticamente a mesma equipe. Equipes rodando, sabe, turno atrás de turno. Acabei de receber mensagem de oficial. Foram suspensas novamente todas as férias e faltas abonadas para toda a equipe de saúde da cidade de Campinas, né? A prefeitura não pode dispor mais que essas pessoas saiam de férias, né? Está faltando profissional capacitado. Então, assim, não importa o quanto você está cansado, você vai ter que continuar tocando aí, né? Então, essa realidade ninguém vê. E se você não está dentro do hospital, você não enxerga. Então, isso eu estou tentando passar. Porque as pessoas acham que pandemia é aquela coisa de filme. É corpo na rua, as pessoas andando com aquelas máscaras de filme, né? Aquelas máscaras com respirador. Não é isso, gente. Pandemia é você andando na rua, você fazendo a sua festinha, você fazendo o seu churrasco, fazendo as coisas, e de vez em quando você ouve falar que alguém morreu. De vez em quando um primo seu pega. Só que agora a coisa está piorando. Agora, essa coisa de que eu me saí ileso vai começar a diminuir vertiginosamente. São 10 horas e 46 minutos. Ô Zezé, a internet está oscilando um pouco do doutor Adriano. Eu vou pedir para ele sair da sala e retornar para a gente ver se melhora um pouco essa conexão, que está oscilando, está picotando bastante. Aí a gente volta com mais perguntas para o senhor. Ele já vai voltar, já o doutor Adriano Vendimiati, médico, divulgador científico, falando, né, sobre a nova pandemia do coronavírus, né, se dá para falar assim, que temos aí uma nova etapa, né, muito diferente do que nós tivemos aqui no ano passado. Eu vou ler um pouquinho de participações enquanto o doutor volta, viu, Zezé? Vai lá. Vamos lá, então, pegar aqui desde o comecinho. Tem alguém mandando um vídeo, eu vou ver depois. A Lucila mandou um abraço pra gente, um abraço para você também, Lucila Gilberto Topinel, sempre com a gente, um abraço para você, Topinel. E aqui tem o final de telefone 2295, Mano França. Já compram casa para morador de rua, atitude sem noção, abre 10 a brincadeira, abre 100 leitos de uma vez, acaba com essa graça. O problema é onde vão abrir, né, esses leitos e os profissionais de saúde que a gente está com dificuldade de comprar. A gente tem visto... Olha, Marcos... Comprar não, contratar, né? A gente está com essa dificuldade séria. Comprar! Na verdade, Campinas, ontem, ela tinha 408 leitos, tá? De UTI exclusivo. O ano passado, porque a grande fala das pessoas é que Campinas fechou leitos e que fecharam os hospitais de campanha e não entendem que o hospital de campanha está oferecendo só leitos de baixa complexidade. E o que nós estamos precisando são leitos de UTI. Mas, no ano passado, o máximo que nós tivemos em Campinas foram 417 leitos de UTI. Nós ontem chegamos a 408 leitos. Significa que até o final da semana a prefeitura vai abrir novos leitos. Deve chegar aí, vai ultrapassar o que a prefeitura de Campinas tinha de leitos de UTI. Esses 408 são Estado, município e privado.
nós vamos chegar, nós vamos superar, e não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Porque nós estamos com uma demanda muito maior. Gente, hoje nós temos mais de 100 pessoas na fila de espera. 70% desses pacientes é para leito de UTI. Na capital, nós já vamos falar isso, o prefeito já disse, morreu um fulano que estava esperando por atendimento. Então, o caso não são mais leitos de UTI. E o presidente da rede Mário Gatti, o doutor Sérgio Bisoni, na terça-feira, ele disse o seguinte: estamos chegando no nosso limite físico, porque você não vai ter mais espaço físico para abrir novos leitos, recursos humanos, porque você não tem gente para contratar, que nós já falamos aqui, que é uma equipe super especial para cuidar dos intensivistas, fora que os funcionários da rede estão esgotados, porque estão sem férias, estão trabalhando com hora extra, muitos estão doentes, aí esse povo que fica doente com a Covid ou com outra coisa, o funcionário que está trabalhando tem que dobrar, e você não tem equipamento também, vai faltar, fulano, vai faltar os equipamentos necessários para a UTI. Então não adianta ficar falando só de leito, o problema é que a população precisa entender que ela precisa fazer o isolamento. Desculpa, agora, a gente tem de volta já o doutor Adriano Vendimiati. Ô, doutor, uma outra questão que a gente recebe eu acho que ele quer comentar o que eu falei, Marcos. Eu só vou colocar mais um item para ele comentar. Que é uma coisa que muitos ouvintes nos mandam mas o sistema de saúde sempre foi precário, a gente sempre teve hospitais lotados. O que a gente responde, doutor, para essas pessoas? É que é o seguinte, eu respondo, assista a série Chernobyl, entendeu? Quando aquela cena clássica, tem na série lá que o cara pega e fala, quanto tá a leitura de radiação? O cara fala, tá em 2000. Fala, 2000 é baixo. Mas que 2000 é o máximo que o aparelho lê. Então é o seguinte, uma coisa é eu ter 80%, 90% de ocupação de uma UTI. Então eu sei que nesse momento na minha cidade eu tenho, sei lá, se eu tenho 300 leitos, eu vou ter 200 pessoas em TI e o sistema está funcionando mais ou menos. Outra coisa, como eu falou, o sistema colapsa. Pode ver que você chegou no teto, você perde a mão, você perde a noção de realmente... Essa fila de 100 pessoas esperando é a fila de pessoas que estão dentro do hospital. Eu já perdi a mão de quem foi para o hospital e não conseguiu atendimento, quem morreu em casa, quem foi mandado para casa, mesmo tendo critérios de internação, porque você não tem onde colocar ele. Então, você perde o parâmetro. Então, a fila real pode ser 200, pode ser 300, a gente não tem mais como saber, porque o ponto de corte que eu tenho é que a lotação máxima já foi. A partir dali, você tem um conceito, uma demanda suprimida, você perde a mão, você não tem mais como saber. E é diferente quando você está fora de uma pandemia, você está com 80% de UTI lotado, sendo que tem muitos pacientes que estão em UTI porque você tem esse recurso sobrando. Outra coisa é quando você está sobrecarregado e você tem pessoas que precisam de UTI fora. Quer dizer, é outra população. Mas só para completar o que ela falou, a mortalidade geral do Brasil hoje, de uma UTI Covid, é em torno de 50%. Quer dizer, se eu fosse um prefeito mágico, construísse um prédio com 1.000 leitos de UTI, conseguisse contratar médicos de tudo quanto é lugar do mundo, enfermeiros, e conseguisse lotar isso, eu estou condenando, entre aspas, 500 pessoas a morrer a cada sessão, a cada ciclo. Então, não se trata pandemia com UTI. Você precisa de UTI, você precisa de direitos. Você tem agora a demanda, você vai ter que se virar, vai ter que fazer o que dá para fazer, para salvar o máximo de pessoas possíveis. Não deixar morrer aqueles que tem como salvar. Mas o Átila e a Marino deu esse paralelo na live dele, e eu gosto de usar bastante, me xingar, dizer que eu sou o Átila de Campinas, eu tomo como elogio. Mas vamos lá. Né, que a questão é a seguinte, você não trata acidente de trânsito fazendo leito de TI. Se você fizer 1.000 leitos para salvar pessoas de trânsito, vai morrer muita gente. Porque você vai pegar o paciente todo arrebentado, com trauma grave, lesão de órgãos internos, fratura, traumatismo craniano. O que salva acidente de trânsito é leis de trânsito, é cinto de segurança, é lei seca, é radar. Isso que vai salvar vidas lá no trânsito. Com a pandemia é igual. Você não vai salvar muitas vidas com leito de TI sobrando. Óbvio, leito de TI é necessário, essencial, temos que ter o máximo possível. Mas o verdadeiro ponto para salvar vidas está lá atrás. Como ela falou, está no isolamento social, no uso de máscara, nas pessoas respeitar essas regras. É ali que você salva vidas. Bom, Adriano, o Brasil, aos poucos, vem se tornando uma preocupação mundial, em função dessa alta transmissibilidade
a gente está chegando aí perto de 100 mil casos em 24 horas. Por que essa quantidade tão grande de casos é uma preocupação para o mundo? Me perguntaram, o que o mundo tem a ver com isso? Me perguntaram. Porque nós estamos sendo um viveiro de variantes. Nós estamos criando as condições para que os piores Covids surjam. A P1, hoje, ao ver dos especialistas, é a variante mais preocupante de todas. Ela tem todas as mutações graves que as outras têm. Ela é o megazord das mutações. Ela tem as mutações ruins da B117, que é a britânica, tem as mutações ruins da B1351, que é a sul-africana. Então, assim, nós estamos fazendo aqui uma academia de Covid. Estamos treinando os Covid para ficar o pior possível. Existe o risco de que, se o Brasil continuar com essa vacinação a conta-gotas, nós, entendo o termo, entre aspas, ensinamos para o Covid como vencer a vacina. Porque para a vacina funcionar, ela tem que ser aplicada em massa. É o que os outros países estão fazendo. Lockdown, tudo possível, tudo mais, botar o pessoal em casa e vacinação. Se você faz essa vacinação a conta-gota, você mistura populações protegidas pela vacina, né, com populações que já estão circulando com o vírus e não estão protegidas. Então, você dá os meios, você dá o ambiente pelo qual o vírus pode aprender a superar a vacina. É por isso que nós somos um risco para o mundo todo. A gente pode inutilizar as vacinas que estão aqui. Só para encerrar, doutor. 7 borboletas no estômago agora, batendo asa bem forte. Essa noite eu já tive insônia, a próxima não vai ser muito melhor. Doutor, tem notícia boa, mas só para colocar uma notícia boa, pelo menos assim, crianças e adolescentes, eu sabia que ter uma nota ontem mostrando que não está se vendo uma piora assim, expressiva nessa população. Tem crianças morrendo? Tem. E vai ter mais crianças que vão morrer. Mas ainda essa variante não ataca elas de maneira mais agressiva. Então tem notícia boa, entendeu? Tem aí talvez a possibilidade da Europa mandar pra gente as doses da AstraZeneca, da Oxford, que elas não querem mais. Porque eles pararam a vacinação por causa daquela suspeita de trombose que não se confirmou e já começaram com outras. Então eles já estão usando outras. Então o Brasil, basta o governo falar, manda nós, a gente quer. Entendeu? Então, tem notícia. Aí está o problema, né? Marcos, posso só fazer uma pergunta? Há um mês atrás, nós tivemos o caso de uma adolescente que mora ali na Vila Ieda, não sei se o senhor chegou a acompanhar, que a família dela teve Covid, o pai, a mãe, foi em dezembro isso, no final do ano. Ela deu negativo o exame e não tinha sintoma. E ela foi internada, ela começou a passar mal no sábado, ela achou que fosse cólica menstrual, não foi ao médico, foi no domingo, aí trataram, na segunda ela voltou, foi internada, e eu acho, não me lembro agora se ela morreu na terça ou na quarta, mas eu lembro que ela morreu no intervalo de 24 horas. E a Vigilância Sanitária em Campinas disse que ela teve, ai meu Deus, como chama? Depois o senhor me fala que o senhor é médico. Ela entrou aí, eu posso até procurar aqui no meu blog para eu saber o nome da doença, mas que é uma coisa rara que foi de Covid. A minha pergunta é, uma pessoa pode ficar adoecida? É a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica? Isso, é essa daí. Isso aí. Tá. Isso, que ela morreu disso, que foi confirmado. Uma pessoa pode ter Covid, não pegar, e esse Covid pode ficar dentro do corpo dela. Eu vou fazer uma pergunta bem povão mesmo. Eu tô lá com o vírus não se manifestou e, de repente, eu nem sabia que estava doente e ele tá me matando por dentro de forma surda. Foi isso que aconteceu com ela ou não? Você não entendeu o que eu perguntei? Sim, eu entendi. E eu vou colocar para você o que explica essa situação. A gente está percebendo que as sequelas da Covid, as sequelas tardias, não têm relação com a gravidade da doença. Pacientes graves que ficam em UTI podem sair da UTI e o pulmão 100% recuperado. Assim como um paciente que teve uma doença leve e ficou em casa, tem 4, 5 dias de repouso, um mês depois faz uma trombose, faz um ATEP, uma embolia pulmonar, que é um coágulo no pulmão. Ou ele fica com a síndrome de fadiga pós-Covid. Ele começa a ter um quadro de cansaço e de fraqueza absurda 60 dias depois que pegou Covid. Ou ele pode ter um derrame. Eu peguei mais de um paciente que vieram para mim como derrame, fomos fazer o teste Covid positivo. Ou seja, a doença Covid dele foi assintomática, mas as complicações tardias surgiram.
E essa criança faz exatamente isso. Já tem vários relatos no mundo disso. E esse é um alerta que tem que fazer mais para os pediatras do que para os pais, mas os pais têm que saber isso. A síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica é uma situação única da Covid, né? Que acontece tardiamente e é a pior complicação que a Covid pode dar numa criança. E ela é uma complicação tardia. Ou seja, a criança pegou Covid, sarou bem, 15, 30 dias depois ela começa com um quadro de inflamação de mais de um lugar. Por isso a inflamação começa com edema de face, inchaço no rosto, vermelhidão em volta dos olhos e tosse. E começa de novo com diarreia, tosse e alergia. E começa assim, é mais do que um órgão atacado. E esse quadro tem que ser tratado de maneira muito intempestiva, senão ele é bem mais letal do que a Covid é nas crianças, que a Covid é muito pouco letal nas crianças, né? Eu acho que no Brasil já deve ter tido em torno de 600 casos desses, eu estou completamente fora da estatística de pediatria na minha área, e tivemos alguns óbitos também disso. E essa criança foi aquela história clássica, ela teve uma Covid leve ou assintomática, ao ponto do exame dela não dar positivo, mas ela teve SIMP. O problema é que a maioria dos pediatras não está treinado para diagnosticar a SIMP. E você tem vários relatos de crianças com essa doença que vai ao pediatra mais de uma vez e ele manda para casa, porque ele não está treinado. Tá. Doutor, uma última questão em relação à máscara, o uso de máscara, né? O senhor tem um vídeo recomendando o uso de 2 máscaras. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu falei aqui no programa, doutor, que se uma já é terrível, imagina 2. Então, por isso que é bom escalonar. Não, isso é bom escalonar. A sequência correta é a seguinte, gente, se hoje você puder comprar máscaras que são o melhor padrão de proteção, que é a N95, ou a N95, ou PFF2, essas siglas, o que muda é o país onde saiu a nomenclatura, né? Estados Unidos N95, Europa PFF2. Se você puder comprar uma dessas, compre. São máscaras caras, mas que você pode usar mais de uma vez. Existem técnicas de como você armazenar, como reutilizar. Você compra 3, 4 máscaras dessas, dá por mês, porque você vai intercalando elas. Elas são a melhor máscara possível que alguém pode usar na pandemia. Ponto. Porque ela filtra 95% das partículas. Tá? Ela é difícil de usar, tem que ter técnica, tem que ter vídeo de como está usando. Elas são desconfortáveis e elas são caras, mas é a melhor máscara. E eu acho que ela é essencial nessa fase da pandemia para quem está tendo que enfrentar a aglomeração de maneira voluntária. A pessoa vai ter que passar por aglomeração. Uma pessoa que vai ter que pegar um transporte público hoje, se ela puder, se ela tiver R$30 sobrando no bolso, é para comprar uma máscara dessa e só vai entrar no ônibus com essa máscara. Entendeu? Porque ali é o viveiro de vírus. Se é uma pessoa que trabalha num supermercado, trabalha numa que está sempre ali em contato com grande quantidade de pessoas, é a máscara ideal para ela. Entendeu? Agora, tanto que é a máscara que nós, profissionais de saúde, usamos no nosso atendimento quando o paciente é Covid confirmado. Né? Em todos os setores UTIs, Covid é só essa máscara, não tem outra. Né? Desce para cima, apesar que não tem para cima. Então, essa é a melhor máscara. Você não pode usar, você não consegue usar por qualquer motivo, você não tem dinheiro para usar. As 2 máscaras são uma gambiarra. Você pode fazer, mas você tem que entender que ela não protege tanto quanto a N95. Entendeu? E como você falou, ela é um inferno quando se trata do tira-põe. Porque se com uma máscara é complicado tirar-põe, tem vídeo eu tentando explicar qual a melhor maneira de você tirar uma máscara, colocar na mesa, você tomar um café, alguma coisa que valha, com 2 máscaras, o risco de você se contaminar nesse processo é maior ainda. Então você tem que tirar uma máscara, tirar a outra, para depois tomar o seu café, para depois colocar as 2, você tem que tomar cuidado. Então, qual que é a dica? É usar uma máscara cirúrgica, aquelas que eu tenho lá na minha bolsa, tal, aquelas máscaras, né, que você vê em filme e tudo mais, tal, que é descartável, feita de TNT, é um ótimo filtro, uma barreira pro ar que entra e sai, só que ela não acopla muito bem no rosto, ela deixa alguns buracos. E daí você vem com uma máscara de tecido e usa a máscara de tecido para tapar os buracos, como se fosse um sutiã de máscara. Então ele fecha, ele veda a lateral do seu rosto, fazendo com que o ar vaze menos. Existe uma outra técnica de amarrar a máscara cirúrgica, que é chamada Nip-Tuck, lá que o pessoal do CDC americano desenvolveu, tem vídeo meu me explicando isso, também é uma saída para tentar reduzir o ar que sai da lateral ou o ar que entra da lateral. É para isso, para isso. Não é que você vai usar 2, 3, 4 máscaras e você vai aumentar camadas de filtração. Entendeu? Porque se quer uma coisa que não deixa o ar passar, é o face shield. Só que todo o ar passa do lado. Então o face shield é filtro. Face shield é para evitar gota na tua cara. É quando você é um caixa de banco, um caixa de mercado, e a pessoa tosse na tua cara. É por isso que serve um face shield. É para eu, quando vou entubar um paciente, o paciente vai tossir na minha cara. Para você usar na rua, ele não presta para nada.
tá? Tá certo. São 11 horas e 3 minutos até. Perdi o rumo aqui. A gente acabou de conversar. Eu falo tanto que eu deixo todo mundo... Sabe por quê? Ele perdeu o rumo, é que ele é hipocondríaco. Ele tá o senhor tá com terror nele. Não, o hipocondríaco é aquele que estava certo o tempo todo, isso agora as pessoas estão descobrindo, né? Brincadeira à parte, meu é isso. Você tem que usar essa coisa a seu favor, entendeu? Você é a pessoa que vai estar sempre focado nisso, tem que usar a seu favor. Exato. Muito obrigado, doutor Adriano Vendimiati. Você que está nos acompanhando pode segui-lo no Instagram, procurar por Dr. Derrame, e aí ele tem ali vídeos também, dando algumas dicas para o enfrentamento à pandemia. Muito obrigado, doutor. Só uma coisinha, o senhor trata dor de cabeça? Porque eu tenho uma amiga aqui que só tem dor de cabeça na vida e eu tô procurando alguém para tratar dela. Sou euzinho. Primeira coisa é começar do zero. Tem N dor de cabeça que acompanha a pessoa a vida inteira. Você tem que pegar o paciente e te virar do avesso. Mas geralmente se trata, e eu não tô brincando não, mas nesses casos você tem tratamento, tem segmento. O que acontece é que às vezes o médico põe na cabeça dele que é uma doença, segue até o fim. Ele botou na cabeça que o teu caso é enxaqueca, e só vai te tratar como enxaqueca. Tem que dar um passo para trás e começar do zero. Isso é mais uma coisa que eu já recebi umas 2, 3 perguntas aqui. Todo mundo pergunta isso. Por que Dr. Derrame, né? Sim. Porque meu nome é Adriano Vendimiati Cardoso. Então, meu nome é Dr. AVC. É verdade. AVC. Legal. Apelido para todo mundo. Valeu, doutor. Um abraço pro senhor. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.